Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui para falar sobre mediunidade. Na verdade, são vários vídeos que eu vou fazer abordando o tema de mediunidade, certo? E aí, meu livro de base, certo, para falar para vocês, vai ser esse aqui, o Livro dos Médiuns, né? Que é o livro que o Kardec codificou, falando sobre as pesquisas e as comprovações dele no campo mediúnico, certo? E aí ele, aqui na doutrina espírita, ele é nosso livro base para a gente conhecer, né, a diversidade dos fenômenos mediúnicos. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, o que é mediunidade? A mediunidade é a capacidade que a gente tem de se comunicar com os espíritos, de se comunicar com o mundo espiritual. Todo mundo tem essa faculdade, mas nem todo mundo tem ela aflorada, como a gente costuma dizer, ou seja, nem todo mundo tem ela tão forte, certo? Mas o Kardec, ele diz que qualquer pessoa que sinta a influência dos espíritos é, portanto, médium. E aí, como eu disse, algumas pessoas vêm com a mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, e outras vêm com ela em estado latente, ok? E a mediunidade, eu sei que existe ainda muita desinformação a respeito do tema, mas na verdade a mediunidade é uma coisa relativamente simples, e que depois que você começa a trabalhar, aprimorar essa faculdade, ela se torna sua verdadeira aliada. Tem-se um tabu muito grande ainda de várias pessoas que consideram a mediunidade, né, como algo ruim. Muitas pessoas chegam às casas espíritas dizendo que não querem a mediunidade porque a mediunidade faz sofrer, traz sofrimento, traz dificuldades, e na verdade não é bem assim. É lógico que quanto mais cedo você descobre e começa a desenvolvê-la corretamente, mais fácil vai ser de conviver com ela. Agora, muitas pessoas passam muito tempo, sentem as aproximações dos espíritos, sentem a influência dos espíritos nas suas mentes, mas muitas vezes quando vão procurar casas espíritas, elas já estão com um grau de desequilíbrio um tanto quanto avançado. Então, a mediunidade, ela é uma faculdade em que nos permite, de várias formas, a gente se comunicar com os espíritos. Kardec estudou sobre várias, certo? Mas aqui no Livro dos Espíritos ele fala sobre as mais comuns, né? As mediunidades mais comuns que tem são a dividência, né? A capacidade que você tem de ver os espíritos. Nós temos a mediunidade falante, né? Que é o que nós chamamos de mediunidade de incorporação. Nós temos a mediunidade da escrita, que é o que nós chamamos de psicografia, certo? Nós temos a mediunidade de efeitos físicos, né? Que é quando a gente consegue provocar certos efeitos físicos, ou nas outras pessoas, ou em nós mesmos, ou ao nosso redor. E nós temos também a mediunidade intuitiva, certo? Que é aquela que provém da nossa intuição bastante apurada, certo? E isso são as mais comuns, mas nós temos várias. No assunto mediunidade é um campo muito vasto. Então, eu vou falar sobre as mais conhecidas e nos próximos vídeos eu vou especificando cada uma delas. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a mediunidade de incorporação. Muitas pessoas pensam que o espírito entra no corpo da pessoa, mas na verdade não é assim, certo? Os espíritos, eles se comunicam com a gente por duas situações. A primeira, pela mente, eles conseguem se conectar com os nossos pensamentos, certo? E eles conseguem também se comunicar com a gente através dos chakras. Nós temos 7 chakras principais, certo? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo, certo? O umbilical e o chakra básico.
certo? E nós temos, na verdade, vários outros chakras, mas esses que eu citei são os mais conhecidos. Então, os espíritos têm também a capacidade de se comunicar, ou seja, de interagir, de conectar com a gente, tanto pelo pensamento como também pelos chakras. Quando você se conecta, quando o espírito se conecta com você pelo pensamento, né, a mediunidade intuitiva, mas ele passa, o teor do pensamento dele, a gente consegue absorver, e quando a gente tem o estudo, a gente consegue diferenciar o que é que ele quer, que o espírito quer, se ele está sofrendo, se ele não está, se ele tem alguma dor, se ele está triste, se ele está feliz. E então, mentalmente, a gente consegue ter essa comunicação. Quando o espírito se conecta pela gente via chakra, é uma incorporação tanto quanto mais forte, certo? Porque a gente sente um impacto energético de uma forma mais intensa, digamos assim. E também a gente começa a sentir alguns sintomas que esses espíritos sentem. Por exemplo, se eles sentem alguma dor, quando eles se conectam com a gente pelos chakras, a gente também consegue captar, sentir a mesma dor que eles sentem. E lembrando que essas sensações, elas são passageiras. Elas só se tornam demoradas quando a pessoa realmente ela não tem conhecimento a respeito da sua mediunidade, da sua sensibilidade, ou às vezes ela até tem, mas ela não desenvolve a sua faculdade, seja na casa espírita ou espiritualista, ou um umbandista. Ok? E quando o médium ele já tem o costume, ele já trabalha, já começa a desenvolver sua mediunidade, esses sintomas que ele porventura vem a sentir, advindos do espírito comunicante, eles são passageiros, certo? Eles não duram muito tempo, até porque durante o trabalho na casa espírita, né, a equipe consegue fazer a assistência, e então esses possíveis incômodos, eles não se tornam demorados. A mediunidade de incorporação, como eu disse, o espírito se conecta com a gente, com a nossa energia, com o nosso campo mental, com o nosso campo astral, e aí ele passa informações para a gente. Então a gente consegue saber a história dessa entidade. E aí o Kardec ele revela que, Neuza, como se ele revelasse para mim, mas o Kardec ele revela aqui o seguinte, que como diferenciar quando é algo da minha mente ou quando é algo do espírito. Ele fala que quando é algo do espírito, geralmente é algo que eu nunca imaginei ou que eu não estou imaginando naquele momento, né? Seja durante a sessão ou seja em algum outro momento em que eu seja contactada por esses espíritos. Então, geralmente, quando você está com algum espírito que está perto de você, que pretende se comunicar, geralmente você tem pensamentos que não são comuns aos seus. Então, se você gosta muito de alguém e do nada você começa a ter um sentimento de raiva, de ranço por determinada pessoa, então, se isso nunca passou pela sua cabeça, então realmente você pode estar sofrendo alguma influência, certo? Então assim, nós temos acesso digamos assim, a rede neural desse espírito, então a gente tem acesso ao passado dele, aquilo que o incomoda, a gente tem acesso às suas alegrias, às suas tristezas, o que está incomodando, o que ele quer, o que ele não quer, entendeu? Então a gente tem acesso à mente desse espírito. E aí, através da nossa voz, a gente repete tudo o que eles dizem. Para quem assistiu o filme do Divaldo Franco, mostra bem uma cena em que ele está na sessão espírita e que é visto como funciona o processo de incorporação, né? O médium está sentado e o espírito está ao lado dele ali. O que o espírito fala, o médium reproduz. Então, é basicamente isso. É uma mediunidade muito interessante, muito vasta e, claro, também tem que ter um certo comportamento do médium com as suas palavras, com o seu jeito de falar, porque tem alguns espíritos que eles gostam de xingar e o médium precisa ter um filtro
para que ele não sofra essas influências de modo que venha a prejudicar a sessão espírita, né? Então, assim, é uma mediunidade que é interessante. Muitas vezes o médium, ele chega à casa espírita, né, digamos um tanto quanto carregado, ou seja, cheio de energias que não são somente dele. E que depois que ele dá passagem aos espíritos que o acompanham, o médium se sente mais leve, né? Então, com a mediunidade de incorporação, a gente consegue ser a voz desses espíritos, porque muitas vezes, por conta deles, logicamente, não terem um corpo de carne, eles não conseguem, logicamente, se comunicar como gostariam, ou seja, pelo fenômeno da voz direta. Kardec estuda sobre esse fenômeno e raros são os casos em que os espíritos conseguem fazer esse fenômeno da voz direta, né? Ou seja, da gente literalmente escutar a voz do espírito. Então, não são todos que conseguem fazer isso. Então, eles precisam de nós, médiuns, para que a gente se torne intérpretes, né? Do que irrita a eles, né? Como eles estão e qual é a ajuda que eles necessitam. Então, a mediunidade de incorporação, ela é muito, muito, muito interessante e é um campo vasto. Aconselho também, além da leitura do livro dos médiuns que eu mostrei, aconselho também a leitura do livro Técnicas da Mediunidade, do Carlos Pastorino, que é um livro muito bom e que ele tem, esse livro é muito bacana porque ele junta a parte mediúnica e a parte médica. Nesse livro, Carlos Pastorino, ele juntamente com um amigo médico, eles fazem pesquisas e estudos nos médios durante o transe mediúnico, exatamente do ponto de vista espiritual e do ponto de vista fisiológico, né, material, do ponto de vista da medicina. E é muito interessante esse livro, eu recomendo para vocês como leitura. Ok? Então, basicamente, a mediunidade de incorporação é isso, é quando a gente se torna voz dos espíritos, ok? Para qualquer dúvida, manda um direct para mim, tá bom? Super beijo e até a próxima!